eu preparei para nosso encontro de hoje aqui? Nosso encontro de hoje ele tem como objetivo, então, aprofundar um pouco das questões metodológicas que a gente já discutiu no terceiro bimestre, mas agora com um enfoque um pouco diferente. A gente combinou que trabalharíamos com coisas mais práticas, focado especificamente no ensino de geografia, as séries iniciais do fundamental, primeiro, segundo, terceiro ano. Agora a gente começa com os maiorzinhos, né? Maiorzinho que não são tão maiorzinho ainda, não, nas nossas crianças, mas que tem aí pelo menos um grau de autonomia um pouco maior. Já dá para começar a pensar em metodologias um pouco diferentes. A temática que eu preparei para a gente discutir aqui é um curso que eu já ministrei como formação de professores. Vocês, como futuros professores, acho que é importante dominarem e conhecerem isso, né? E outros carnavais e outras ideias, que é o uso de tecnologias digitais no ensino fundamental. Claro que tecnologias digitais dos seus mais variados sentidos, mas é alinhado sempre a uma proposta de uma metodologia que a gente chama de uma metodologia ativa. Acho que vocês já devem terem visto o uso de metodologias ativas, vocês já fizeram uso disso, né, na sequência didática que vocês colocaram aí no trabalho do terceiro bimestre, e a estratégia utilizada implica necessariamente no conhecimento de uma metodologia ativa. Então, acho que vocês já estão familiarizados com isso. Vou propor aqui uma organização conceitual de metodologia ativa focada aí para utilizarmos alguns recursos tecnológicos, beleza? E aí a gente vai pensando em algumas adaptações para a geografia e especificamente para o ensino fundamental, beleza? Então, é um roteirinho para a gente poder se organizar aqui, o que vocês vão fazer nessa aula. Então, basicamente, vocês vão assistir essa aula e fazer anotações e vamos tirando dúvida conforme eu vou falando. Vocês podem perguntar e participar da forma como acharem melhor. A gente não tem nenhum texto base para essa aula específica, mas como a gente vai terminar essa ideia na próxima aula, daí sim vai ter um texto base para a gente poder organizar as ideias e aprofundar um pouquinho mais, beleza? Mas basicamente nesse encontro hoje o que vocês devem fazer é acompanhar aqui nossos encontros e tirar dúvidas, anotar, fazer uso dos conhecimentos que estão sendo trabalhados aqui, beleza? Ao mesmo tempo que vocês têm isso, meu primeiro questionamento para a gente poder brincar um pouco, brincar no bom sentido, na verdade, refletir sobre isso, né? A gente brinca, né? A gente acha que tem todas as respostas para a vida, vem lá a vida e muda todas as perguntas dessas respostas, né? E ao mudar todas as perguntas, a gente acaba tendo que novamente buscar respostas para essas novas perguntas. E por que eu estou falando disso? Porque quando a gente pensa, e esse curso eu ministrei lá no ano passado, a gente pensa, a escola do século XXI, né? Como é que ela se configura? Como é que você entende a sociedade do século XXI? É engraçado porque essa pergunta, num contexto de início de 2020 ou em anos anteriores, naturalmente teria uma resposta muito específica para isso. Mudou, a tecnologia estava lá invadindo os espaços, o uso de celulares, sobretudo o uso do alcance do povo, e as nossas crianças que estão em sala de aula tendo acesso a isso. O Piazinho que ele vai fazer 5 anos agora, dia 15, né, amanhã, né? E ele já faz toda pesquisa no Google, ele joga videogame, ele tá ali jogando videogame e ele não sabe passar de uma fase, do Homem-Aranha, do Lego Vingadores, o Lego Batman. Ele vai lá no celular, ele já conecta aqui, ele já entra no aplicativo do YouTube, digita na vozinha, ele já fala assim, como passar da fase X, Lego Batman PS3, Lego Batman PS4. Ele não sabe, não é nem alfabetizado ainda, no sentido de letrar, né, das letras e da alfabetização, já tem uma ideia de um letramento tecnológico. Ele é um nativo digital. Então, fazer uso de um recurso tecnológico como esse, aos 4 anos de idade, reconfigura todo o processo de ensino-aprendizagem de uma criança como essa. Então, quando você vê o acesso à tecnologia, acesso a computadores, a celulares, acesso a uma forma de escola, olha o que a gente está fazendo aqui agora, né? Estamos proporcionando o ensino com o uso de tecnologias digitais. Até então, muitos resistiam, e muitos resistem ainda hoje. Vocês me falam assim, professor, puta, que saco ter que estar aqui participando de uma aula online como essa. Gostaria de estar lá numa sala de aula, presencialmente, trocando ideias, vendo o professor falar, discutir, tomar um cafezinho junto, né? Ou só ir para a sala para poder sair, fazer
um tipo de passar o dia de um jeito diferente, não trancado num quarto ou diante do computador. Tá todo mundo de saco cheio disso, né? Então, é interessante como a nossa configuração de escola, a nossa ideia de escola tem se modificado e se modifica constantemente. A gente brinca, né? Eu estava aqui em casa, acabei fazendo as mudanças dos livros para cá e organizei os livros. E aí a minha esposa brigou comigo, literalmente brigou comigo, porque ela falou assim: por que é que você vai trazer todos esses livros? Estava lá na casa da minha mãe, tinha um cantinho lá para ele, junta pó, junta ácaro, junta. Por que é que você vai trazer? Você usa todos os seus livros hoje em PDF. Falei, puta, pior que é verdade. Quando eu não uso em PDF, eu digitalizo os capítulos de livros e páginas de livro para poder disponibilizar aos alunos. Por que você não deixa lá, pega só o essencial, para de ficar juntando o ácaro aqui? Falei, para mostrar como a nossa noção de escola, de biblioteca, de sociedade, ela acaba se reconfigurando. E ideias que nós tínhamos no início do ano passado modificaram e alteraram radicalmente esse contexto de pandemia. Então, a nossa escola no século XXI se modificou e está se modificando radicalmente o tempo inteiro. E, olha, se a escola muda, o tipo de aluno também muda. Eu falei para vocês que o meu piazinho de 4 anos está fazendo uso de um recurso tecnológico como o celular para aprender como passar de uma fase. Quando tem ele participa das aulas à distância que a prefeitura disponibiliza no canal do YouTube, a gente assiste a aulinha dele toda quarta-feira, toda tarde, às 4 horas da tarde, a gente assiste a aulinha. Quando a professora pergunta alguma coisa que ele não sabe, o que ele faz? Ele automaticamente recorre ao celular para buscar no campo de busca o que é tal coisa, o que é tal coisa. E, enfim, para mostrar que os tipos de aluno, o perfil de aluno, né, está modificando, né, está sendo modificado constantemente. Eu perguntaria a vocês, que tipo de aluno vocês encontram na escola de vocês? Que tipo de aluno vocês encontram no estágio de vocês? E eu estou falando ainda de um tipo de aluno dentro de uma diversidade cultural muito específica, porque todo mundo é diferente, vem de família diferente, de formação cultural diferente, tem acessos a recursos tecnológicos de forma desigual e diferente, e ao mesmo tempo apresenta problemas pessoais, problemas familiares, problemas cognitivos, e ao mesmo tempo desafios a serem alcançados de forma diferente. Então, a pergunta que a gente faz é: será que é possível personalizar e propor um tipo de metodologia no ensino de geografia que faça sentido a esse aluno que é tão diferente? Então, perguntas como essa é que nos leva a repensar nosso jeito de ensinar. Repensar o jeito de ensinar geografia, matemática, português e assim por diante. E aí ainda a pergunta é possível personalizar, tornar o ensino personalizado? Pois é, diante de perguntas, questões e problemas e desafios como esse, é que as metodologias ativas vão tentar dar uma resposta. O ensino de geografia não é diferente, o ensino de geografia não você vai encontrar desafios e problemas muito semelhantes, e os alunos são os mesmos, a escola são os mesmos, com essa diversidade gigantesca. Mas quando você fala em personalizar o ensino, a pergunta é: isso é possível? Vocês conseguiriam pensar em um ensino personalizado para cada indivíduo diferente desse? Se não é possível personalizar, a ideia de massificar resolve nossos problemas? Nós batemos na tecla já há alguns anos, para não dizer alguns séculos, ou pelo menos algumas décadas, qual seria a melhor forma de ensinar conteúdos específicos ou competências específicas, habilidades específicas. E quando você vai ver os diversos modelos pedagógicos, os diversos modelos de metodologias, a gente vai sempre bater na mesma tecla e nos deparar com os grandes desafios. Quais desafios são esses, né? Que você talvez tenha que tirar o aluno da sua zona de conforto ou da sua zona de limitação e conduzi-lo a um processo de um nível exigido, tá, o nível do primeiro ano, nível do segundo ano, nível do terceiro ano, nível do quarto ano. Então, tem que conduzir, pegar na mão e conduzir, e a ideia do pedagogo é isso, né, de condução desse processo, né, e levá-lo a esse encontro com o conhecimento, com as competências, e para que chegue nesse nível, mas ao mesmo tempo é como garantir que todos estejam no mesmo nível, sabendo que todos aprendem de um jeito único e diferente.
Como personalizar isso? Vocês saberiam como personalizar? Vocês praticam essa personalização no ensino quando vocês vão para a sala de aula? Quando vocês tiveram que criar a sequência didática de vocês, vocês conseguiram pensar naquele aluno de maneira individualizada? Acham possível isso? Vou perguntando, se quiserem falar, partilhem aí. Se quiserem continuar quietinho, fiquem quietinhos também, não tem problema, tá? A amizade continua a mesma. Mas esses questionamentos, se vocês quiserem e se sentirem à vontade, fiquem à vontade para partilhar e a gente vai comentando aqui, beleza? Bom, numa tentativa de padronizar, de personalizar, de transformar esse ensino em algo que faça sentido individualmente para cada aluno, obrigado, Luana, né? Lauana Cordeiro. Individualizar, tornar o ensino individualizado talvez não seja a palavra correta, mas personalizar quer dizer que torna aquele conhecimento pessoal. A ideia de que você torna ele algo dotado de sentido para aquela pessoa. Então, aí sim é possível. Individualizar não, mas personalizar sim. E aí algumas ideias que eu vou jogar aqui para a gente discutir é um pouco nessa linha de que é possível. Mas era o ideal, perfeito, era o ideal. E lembro, né, quando eu fiz meus estágios, né, eu fiz em algumas realidades diferentes. Depois fui dar aula em algumas escolas com realidades diferentes também. Quando o Colégio SESI foi implementado, não sei se alguns tiveram essa educação de fundamental, educação básica no SESI, mas eu trabalhei durante 5 anos no Colégio SESI. E passei por altos e baixos na implementação do Colégio SESI, Colégio de Ensino Médio SESI, e a proposta inicial era uma proposta sensacional, muito legal, né, que depois na prática não conseguiu se colocar em prática, mas eu participei de algumas experiências do Colégio SESI, e aí eu vou chamar algumas escolas, algumas unidades do SESI como escola modelo, né, e uma escola modelo era Rio Branco do Sul. Viajava para Rio Branco do Sul, não sei se alguém é de Rio Branco do Sul aí, né? Mas viajava para Rio Branco do Sul, acho que foi a melhor escola que eu trabalhei na vida. Melhor escola de educação básica que eu trabalhei na vida. Embora a distância de chegar até Rio Branco do Sul era difícil, porque eu moro no Portão, em Curitiba, e até lá era difícil, mas quando chegava lá era muito gostoso. E havia uma característica, viu, Luana? Que a gente conseguia transformar o ensino lá no SESI de Rio Branco do Sul, nos tempos de 2009, quando estava implementando, transformar esse ensino em algo personalizado. E era muito legal, porque embora trabalhasse em equipes, a gente conseguia fazer um acompanhamento minucioso. Mas por que isso era possível? Porque eram poucas turmas, em cada turma tinha poucos alunos, ou pelo menos tinha uma quantidade de alunos onde você conseguia acompanhar isso daí. Então você tinha uma condição, não ideal, porque ainda havia uma série de problemas, mas pelo menos próximas do ideal. E aí a gente conseguia personalizar. A gente utilizava metodologias e recursos, trabalhava com o grupo e fazia um atendimento personalizado, porque a gente sentava na equipe, acompanhava o processo e via o nível de dificuldade de cada um, respeitava essa diversidade, essas diferenças. Então você conseguia fazer exatamente, forçar quem já está num nível de aprendizagem mais satisfatório, para você dar autonomia para ele continuar o processo, literalmente pegar na mão, fazer o trabalho do pedagogo, pegar na mão do indivíduo e conduzi-lo, aqueles que estavam com um déficit de conhecimento, com déficit de aprendizagem, com déficit de alguma habilidade e competência, e conduzi-lo para isso. Então foi uma experiência bacana para mostrar que é possível sim essa personalização. Não dá para fazer isso com o uso de metodologias tradicionais. Não estou dizendo que as metodologias tradicionais, a pedagogia tradicional não tenha o seu real valor. E ela tem. Ela deve ser explorada, mas fazer o uso de metodologias ativas que tiram o indivíduo da sua passividade talvez seja a solução, ou não a solução, mas uma possível solução para os nossos problemas dessa diversidade e as diferenças que a gente encontra nessa escola do século XXI. Qual seria a minha proposta para a gente refletir aqui e levantar um pouco a discussão no ensino de geografia? A ideia é, então, que a gente faça uso das tecnologias digitais. Vou dar alguns exemplos aqui nesse encontro nosso e como a gente pode personalizar a nossa ação docente em relação aos nossos alunos com o uso de tecnologias. A gente consegue acompanhar o desenvolvimento de cada indivíduo fazendo uso de tecnologias. E claro que para isso a gente tem que pensar
mais do que nunca, né, em tempos de pandemia, a gente tem que pensar em tecnologias digitais que nos levem a isso que nós estamos chamando de ensino híbrido, uma hibridização do nosso processo de ensino-aprendizagem. Não estou dizendo que essa seja a solução por excelência, mas é uma possível solução diante dos problemas, essa infinita diversidade e de diferenças sociais e cognitivas e culturais que nós enfrentamos numa sala de aula. Por isso que, num contexto de uma escola que procura ou que deseja estimular competências socioemocionais, ou pelo menos desenvolver habilidades e raciocínio crítico, para esse tipo de aluno que é um cidadão digital, que é um nativo digital, não tem como nos furtar, deixar de lado o uso de tecnologias. Claro que a gente vai entender, e aí eu vou sempre fazer esses paralelos. O Piazinho está na fase de 4 anos, está lá no pré-1, né? E há alguns recursos tecnológicos que eles propõem quem faz aí estágio, está fazendo estágio, mesmo que remotamente, com a prefeitura, né? E acompanha as aulas que eles postam no canal do YouTube da pré-escola, que são gravadas, né? Você vai perceber que eu percebo mais do mesmo, né? Há uma sensibilização, há sempre chamada de atenção para alguma temática específica, mas volta sempre para o uso dos mesmos recursos. E, claro, faz sentido porque é um tipo de ensino massificado e parte sempre de um nível mais básico, mas vai partir do pressuposto que a criança que está ali assistindo não necessariamente tem todos os recursos possíveis para poder fazer uso disso numa aula que eles estão propondo. Claro que tem todo um trabalho de políticas públicas aqui, o Estado, né, a Prefeitura, ofereceu, olha, vai até a escola, pegue os materiais didáticos, leve para casa, acompanhe as aulas, faça isso, entrega semanalmente essas atividades na escola para os professores corrigirem. Então tem uma forma de organização e há uma tentativa do Estado, do município, oferecer os recursos necessários para isso. A gente sabe que nem todo mundo consegue, porque falta comida às vezes, falta recursos às vezes, embora o município também tenha oferecido cesta básica para suprir essa demanda e para dar conta dessa organização. Fora toda essa organização pública, de uma política pública, o fato é, no ensino massificado para as massas, sem essa personalização, você não vai fazer uso de recursos que os alunos têm e podem ter acesso. Quero dizer com isso o seguinte: fazer uso de tecnologias digitais depende, claro, de um público que tenha acesso a isso, ok? E, dito isso, acho que a ideia de um ensino híbrido envolve necessariamente o uso de tecnologias. Por isso que a proposta que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje é essa proposta de uma metodologia ativa que pensa em utilizar-se de recursos tecnológicos para tornar o ensino algo personalizado. É possível, Lauana Cordeiro, fazer uma personalização do ensino com o uso de uma metodologia ativa? A gente vai chamar aqui de sala de aula invertida, ou Flip Classroom. É possível, sim. Se não é possível em 100% dos casos, talvez é o que mais pode sugerir possibilidades de alcançar isso daí. E a pergunta é, vocês conhecem esse tipo de metodologia? Isso que nós chamamos de sala de aula invertida, ou Flipped Classroom, né, como é o termo em inglês. Sim, não sei, já tiveram experiência, já se utilizaram de alguma metodologia ativa nesse sentido? Já utilizaram-se de alguma estratégia que inverte a ideia de uma sala de aula? Como foi a experiência? Se quiserem partilhar, fiquem à vontade. Eu tenho algumas experiências com esse Flipped Classroom, e a ideia é mais ou menos o seguinte: a ideia de que você tem como pressuposto fundamental a utilização de alguns recursos tecnológicos que levem os alunos a fazerem a aquisição de algumas informações preliminares, primárias, né, informações básicas, que eles possam ser trabalhados em sala de aula com algumas estratégias que a gente chama de metodologia ativa. Basicamente, nessa caricatura, nessa imagem que vocês veem, vocês podem ver como é que funciona uma sala de aula invertida. A ideia é que você tenha uma preparação prévia,
anterior ao momento de sala de aula, ou pelo menos anterior ao momento da aplicação da atividade em si. Pode ser na própria sala, que pode ser em casa, que pode ser, como eu falei, com o uso de recursos, com vídeos no YouTube, com vídeos no Netflix, com acesso a algum tipo de recurso tecnológico, algum tipo de ferramenta, sei lá, os Google da vida, ou alguns jogos que possa provocar e sensibilizar para alguma temática específica. Então, há uma forma de organização que parte de uma preparação prévia. Então, como vocês podem perceber ali, há uma preparação anterior, há uma preparação prévia, há uma ação durante, onde eles vão praticar e refletir e colocar em prática isso que foi aprendido, ou pelo menos rever o que foi aprendido, e há sempre um depois, a forma de revisar os conteúdos e estender os aprendizados que foram adquiridos durante essas duas primeiras etapas. Então há um momento prévio, há um momento síncrono em tempo real e há um momento posterior. Então isso configura aquilo que nós chamamos de uma inversão da sala de aula. Porque se vocês observarem, e eu tenho observado as aulas aqui do pré-1, da pré-escola com a Prefeitura de Curitiba, basicamente começa ali o nosso bate-papo, há uma sensibilização inicial, há uma organização da forma do que vai ser trabalhado, há uma proposta de atividade, então tudo acontece ali. A centralidade desse processo está no professor. Se tirar o professor desse processo, o processo não funciona. A ideia de uma sala de aula invertida é trabalhar com competências socioemocionais que levem o aluno a ser um pouco mais autônomo. Eu já preciso de uma estrutura escolar para isso, eu preciso de uma estrutura metodológica para isso, eu preciso saber para onde vai. E essa é uma proposta já consolidada em outros países, mas que aqui ainda se torna muito novo ainda. Nós não temos uma cultura de um ensino baseado na autonomia. Nós somos muito passivos. Por isso a ideia de fazer um tipo de uso de metodologia que tem uma perspectiva ativa, uma participação ativa do sujeito, beleza? Então como é que funciona isso na prática? Então, em tese, numa perspectiva de uma sala de aula invertida, nós temos um momento anterior à sala de aula, ok? Nós temos, então, a figura de um professor que vai preparar o conteúdo, vai compartilhar esses conteúdos, vai disponibilizar os recursos, ou indicar os recursos que vão fazer isso. Nós temos a participação do aluno, que, de certa forma, acessa esse conteúdo, faz uso desse conteúdo, adquire os conhecimentos disponibilizados desse conteúdo. A base para essa perspectiva de metodologia, de uma metodologia baseada nessa sala de aula invertida, ela é organizada a partir daquela famosa taxonomia do Bloom e vai dizer o seguinte: há algumas ideias que devem ser trabalhadas, ou pelo menos algumas... O que deve ser adquirido nesse primeiro momento anterior? Deve ser estimulado para que ele possa compreender noções básicas ou recordar noções básicas, e deve ser trabalhado não apenas a parte cognitiva, mas a parte de estar motivado, estar sensibilizado, estar, pelo menos, se sentir antenado naquele assunto que vai ser trabalhado. Uma vez que essa primeira parte aconteça, de fato, nós temos aqui, então, uma segunda etapa, que é a etapa durante a sala de aula. É o momento onde o professor diria: e aí, pessoal, entendeu? Como é que foi a experiência? O que vocês fizeram com o jogo? Assistiram o vídeo? Conseguiram ler o material? Conseguiram fazer atividade de pesquisa prévia com os pais, com os familiares? Conseguiram adquirir algum tipo de conhecimento nesse primeiro momento? E aí o professor tira dúvida, esclarece, faz o momento e coloca em prática isso que eles estavam tentando entender nessa primeira etapa. É o momento do tira dúvidas e é o momento de aplicar o que foi trabalhado. Então, o momento da sala de aula seria o momento por excelência de colocar em prática os conteúdos adquiridos até então. Mas e se eles não adquiriram nada de conteúdo? Daí, então, pelo menos você ganhou a atenção deles para que vocês pudessem falar para isso. E aí dizer o que é importante, o que é relevante, e aí transmitir a tua mensagem da sua aula. Mas não pararia aqui, teria esse momento posterior. Então, se nesse segundo momento seriam utilizadas habilidades cognitivas de aplicar, analisar,
avaliar e criar, ou ainda habilidades socioemocionais de autocontrole, resiliência, colaborar numa atividade prática, no momento posterior a isso, nós chamaríamos o momento depois da sala de aula, depois da aula, nós teríamos a oportunidade de avaliar e decidir qual seria o novo tópico, ou de revisar e recordar, compreender e saber como colocar isso em prática. Então, ou melhor, colocar em prática numa prova, colocar em prática numa atividade de finalização daquele momento, uma atividade de compartilhar com os familiares, com a comunidade, aquilo que foi aprendido, e assim por diante. Enfim, essa é a anatomia, essa é a estrutura disso. Daí a Lauana perguntou, será que isso é possível? É o ideal, mas será que isso é possível personalizar o ensino? Com o uso de algumas tecnologias digitais, a gente consegue personalizar e acompanhar esse processo com vocês. E aí que eu quero sugerir a vocês, pelo menos 2 ferramentas digitais que nos permite fazer isso. Veja, eu gosto de fazer algumas aulas gravadas e já fiz a experiência aqui com vocês. Alguns eu sei que não gostaram, não curtem as aulas gravadas, preferem esse momento ao vivo, porque se tiver dúvida já pergunta, já levanta a mão, já tira a dúvida, né? Mas eu fiz a experiência e faço a experiência com outras turmas também. Eu gravo a aula, posto no YouTube, e depois eu acompanho quantas pessoas visualizam a aula. Eu sei se as pessoas tiveram acesso ao conteúdo prévio ou não. Então, essa é uma forma de você personalizar o ensino e saber quantos estão de fato acompanhando. E você pode fazer algum tipo de uso de recursos de tecnologias para poder monitorar isso. Será que os alunos acessaram o conteúdo? Será que eles tiveram... E aí quando eu vejo, né, acessaram o vídeo, mas a média de visualização dos vídeos não passa de 2 minutos. Então eu vejo assim, pô, então quer dizer que eles não assistiram a minha aula. Eu tenho que pensar em outro recurso. Quer dizer que aquela aula não foi, pelo menos de uma parte prévia, uma parte de preparação prévia e disponibilização de conteúdos prévios, eles não alcançou o objetivo. Então, talvez saem outras estratégias com algumas turmas. Mas para mostrar para vocês que é possível ter um monitoramento. O nosso ambiente virtual, a D2L, ela tem um recurso poderosíssimo que não está sendo utilizado nesse momento. A D2L tem um recurso de inteligência artificial que monitora e acompanha e dá um percentual. Na verdade, não estava sendo utilizado. Ele começou a ser utilizado nesse 3º bimestre. Não sei se aparece para vocês, mas para nós, professores, a gente abre aqui o curso de vocês. Eu vou abrir o curso de vocês aqui e vou mostrar a tela para vocês verem o que eu estou falando. Mas é um recurso de uma tecnologia digital que nos ajuda a acompanhar personalissimamente, né, pessoalmente, de maneira personal, né, pessoal, como é que funciona isso. E aqui eu tenho a opção de quais são a quantidade de acessos e quais são de todas as atividades que eu postei, como é que está o percentual de aproveitamento da turma como um todo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, darem uma olhadinha do que eu estou falando. Aqui nós temos um percentual de acessos e de realização das atividades. Vou mostrar aqui para vocês conteúdos aqui, geografia. Isso aqui. Eu tenho uns 71% de aproveitamento dos 7 tópicos de aulas e de atividades que eu postei no 3º bimestre. De todas as pessoas que acessaram, nós tivemos esse 71%. Então, quase 30% nem se deu o trabalho de acessar os links, ou talvez tenham acessado por outros elementos, não foi os nossos esquemas. Isso me dá um panorama, 3º bimestre, 71%. Dos 5 tópicos de aula que eu postei, o total de pessoas que acessaram todos os tópicos foi de 71%. Então, quer dizer, claro, pode ter algumas pessoas que abandonaram o curso, algumas pessoas que estão acessando por um outro local que não seja esse local aqui, por exemplo, assistiu aula no YouTube, ou fez um trabalho em dupla, né, que foi o caso da prova, um trabalho em dupla, em trio, então nem acessou. Então, mas é uma forma de usar tecnologias digitais, usar recursos tecnológicos para monitorar o acompanhamento da turma. Então, são tecnologias que estão à disposição e que, de certa forma, nos leva aí a fazer uso disso, a aprimorar o nosso processo de ensino-aprendizagem. No YouTube, como eu falei, eu tenho acesso à quantidade de visualizações, e isso facilita depois para ver como é que está essa primeira etapa, essa etapa anterior ao momento ao vivo, síncrono, onde há discussão e há aplicação. E ao mesmo tempo, nessa segunda etapa, quando a gente pensa na aplicação disso, por exemplo, você tem
como saber um feedback instantâneo quem é que de fato entendeu aquela parte prévia. Por que eu estou falando disso para você, pessoal? Porque assim, qualquer conteúdo, qualquer tema, qualquer item da BNCC que você queira trabalhar, com geografia, com história, seja com o que for, né, você pode utilizar-se de uma metodologia como essa para poder fazer-se entender e conduzir esse processo de ensino-aprendizagem. Assim, professor, mas ainda não estou percebendo qual é a personalização, como é que eu torno isso personal, né? Faço isso de um uso onde o aluno individualmente entenda aquilo como algo que faça sentido para ele, apesar de todas as diferenças. E aqui vem duas ferramentas tecnológicas que dá para trabalhar com vocês. Eu quero experimentar com vocês aqui, fazer uso disso. A semana que vem, eu quero fazer uso de uma ferramenta que dá para a gente fazer isso à distância online, é o uso da ferramenta do Socrative. Mas há outra ferramenta que é bacana, que é o tal do Plickers. Se vocês já conhecem, já fizeram uso, né? E eu vou oferecer aqui a vocês como um recurso metodológico. Se for num sistema presencial, se vocês forem para a sala de aula, o Plickers, para mim, é o que melhor cumpre a função, porque você consegue fazer um feedback instantâneo individualmente dos alunos. Mas com o Socrative também isso é possível, inclusive fazendo uso de recursos desse tipo. Então, para a gente entender como funciona, ou quais são as bases teóricas desse tipo de sala de aula invertida, desse tipo de metodologia, a ideia é que você construa, né, aprenda a construir então experiências de aprendizagem focadas no estudante e ao mesmo tempo aprenda a construir experiências de aprendizagem por meio disso que nós estamos chamando de sala de aula invertida. Há alguns passos para essa sala de aula invertida. Vou compartilhar com vocês aqui um videozinho para explicar, para vocês entenderem a importância disso, né, da experiência do Aaron, do professor de matemática, de química, né, na educação básica, como é que ele fez esse processo de sala de aula invertida. Vou postar lá no Ava, mas posto aqui para vocês assistirem depois também, se quiserem anotar aí. É uma experiência, uma ideia, né, que nos motiva a entender a importância dessa inversão da sala de aula. Mas eu não vou me deter aqui em tudo isso, vou apenas apresentar esses dois recursos tecnológicos para que vocês possam, mais ou menos, aí, fazer uso disso nas séries iniciais. Depois vocês assistem um vídeo, beleza? Para a gente poder fazer isso. E vou dar um pulo aqui para a gente não se estender mais do que devia as nossas aulas aqui, no nosso tempo. E a ideia é o seguinte. Antes disso, né, há algumas recomendações importantes que vocês precisam entender para que essa sala de aula invertida possa acontecer com tranquilidade. E aqui há algumas tarefinhas fundamentais que um professor deve tomar cuidado com isso. O segredo é o planejamento. Como tudo que vocês devem ter visto, a ideia de um curso de pedagogia, né? Uma aula bem organizada, bem planejada, bem preparada, ela tende então a ser mais eficiente do ponto de vista desse ensino-aprendizagem. Então, para que você consiga lidar com a ideia de uma sala de aula invertida e evitar possíveis problemas, né, é importante que vocês tenham em mente algumas ideias. Então, o que nós vamos ter que lidar com isso? Que, né, a falta de um planejamento pode gerar a falta de engajamento, a sensação de que eles não estão aprendendo, pode gerar uma ansiedade desnecessária, pode gerar uma evasão, pode gerar uma dificuldade de se concentrar no que é importante, pode gerar até inclusive uma frustração. Mas se você consegue se organizar, você percebe, você precisa então ter em mente que a escola precisa de um ambiente flexível, precisa criar uma cultura de aprendizagem e ao mesmo tempo direcionar conteúdos, como eu falei, de maneira pessoal, né, de maneira personalizada, para que aqueles que estão no nível mais desenvolvido de algum tópico específico, eles possam continuar nesse autodesenvolvimento. Aqueles que estão no nível um pouco menor, eles tenham condições de chegar nesse nível maior. Então, para que esses desníveis que são naturais, fazem parte, aconteça, o uso de tecnologias digitais pode ser muito eficientes aqui. Então, esses são os pilares de uma sala de aula invertida. É assim que nós precisamos entendê-la no nosso dia a dia quando for utilizada, beleza? E aí, acho que nessa parte do planejamento, já que o planejamento ele é fundamental para isso, é preciso que vocês, então, entendam exatamente o que o aluno precisa aprender, em que nível, em que profundidade,
e quais estratégias serão utilizadas para isso, e ainda como que eu vou avaliar se o objetivo foi alcançado ou não. Então, passo a passo aqui, eu vou retomar esse passo a passo na aula que vem, na próxima aula, para te discutir, mas eu acho que é importante que vocês vejam como funciona isso na prática, beleza? Então, veja, eu vou propor aqui um exercício com vocês, que não é atividade avaliativa, na verdade não faz nem parte daquilo que vão ser cobrado como atividade avaliativa, mas tentem se imaginar, vamos escolher um tema de pesquisa, vamos pegar lá conteúdos de geografia, a gente já viu vários conteúdos e nós vamos ver e rever vários desses conteúdos, mas pensa na ideia da lateralidade, pensa na ideia de construir um tipo de conhecimento no nível de aprendizagem agora de quarto e quinto ano, né, onde você pega lá temáticas de geopolítica ou de relevo ou de questões que envolvem a geografia do ambiente escolar, do seu entorno, da comunidade, ao mesmo tempo do seu país. Então, pega o tema que for, as temáticas que for, e dentro dessa temática, a ideia é inclua um tema pertinente para que vocês possam trabalhar. Ao selecionar esse tema, vamos propor a aplicação de uma sala de aula invertida nesse passo a passo aqui. Então, são alguns passos que são fundamentais. Então, primeiramente, se vocês podem fazer isso como atividade para casa, para que eles trabalhem junto com a família e busquem informações preliminares para ir gradualmente alcançando níveis maiores, mas pode ser também, por exemplo, né, num primeiro momento para discutir isso em própria sala de aula, vamos lá, vai ter um momento de discussão e de reflexão, mas antes vamos inverter o processo e vamos apenas direcionar algumas atividades para que ele se prepare previamente. Não há uma preparação anterior, ok? Então, nessa preparação anterior, é importante que eles descubram o que eu já sei. Divida em grupos, acho que seria uma boa estratégia para trabalhar relações socioemocionais. Ao trabalhar em grupo, divida em grupos. Aqui a proposta 2 grandes grupos, mas dependendo da quantidade de alunos, em 4 grupos. A ideia é que esses grupos passem a registrar no seu caderno, bloco de anotações, alguma ideia do que eles já sabem sobre esse tema. Então, cada grupo então vai estar numa mesa ou num local diferente, não precisa ser necessariamente em sala de aula, pode inclusive fazer isso em casa, como eu falei, se for um trabalho onde envolva a família ou a comunidade, enfim, são vários momentos, vários locais, vários espaços que podem ser utilizados para isso. Mas o passo 1 é registrar o que eu já sei sobre esse tema. Então, essa é a primeira etapa importante, porque é a partir daí que você vai direcionar os passos seguintes. No segundo momento, os grupos devem fazer o seu trabalho de pesquisa. Então, o que se fala sobre esse tema? Aí pode ser pesquisas, né, em sites, em YouTubes, em Googles, ou em jornais, na televisão, ou em recursos de mídia impressa, jornais, revistas, né? A ideia é que ele pesquisa. Eu já sei algo sobre esse tema, ou se eu não sei nada, vou partir dessa ignorância completa, e vou dar alguns passos de pesquisa. Pesquisa onde cada um vai entender algum aspecto, alguma coisinha sobre isso. Então, pesquisa sobre os impactos positivos e negativos desse tema, o uso. Aí você pode fazer, como eu falei, uso de celulares em sala de aula, internet, vídeos de YouTube, blogs, enfim. O importante é que nesse momento você possa prever quais são os recursos necessários. Como eu falei, se você está no ambiente escolar, você pode ir numa biblioteca, ou pode entregar jornais e revistas para que eles possam fazer essa pesquisa. É importante saber se essa revista, esse jornal tem esse conteúdo, ou se for utilizar recursos de celular, por exemplo, eles têm acesso à internet, né? Então, há alguns cuidados que dá para vocês anteverem, né, e se prepararem para isso. Mas a ideia é o que eu já sei, agora o que se está falando, o que se fala sobre esse tema. E é importante prever nessas etapas o que é necessário, os recursos necessários. O terceiro passo dessa inversão de sala de aula é dizer o que eu aprendi nessa pesquisa. Veja, eles estão em grupos. Ele vai aprender alguma coisa com o colega, daquilo que o colega já sabe. Ele vai aprender alguma coisa com a leitura, com a pesquisa que ele fez. Mas no próprio grupo, eles podem partilhar. Olha, encontrei isso aqui em tal blog, encontrei isso aqui no YouTube, encontrei isso aqui nessa revista, encontrei. Eles vão ver o que eles aprenderam enquanto grupo, com as pesquisas individuais e com as pesquisas dos colegas, o que eu já sabia
com que os colegas já sabiam. Então, essa é uma forma. A ideia é que vocês registrem isso. Então, fazer dentro desse passo 3 o que eu aprendi. Então, os grupos consolidam as informações, colocam isso numa ficha de registro, numa cartolina, num bloco de anotações, faça um desenho, que faça um infográfico, que utilize uma apresentação digital, um slide, um Word, um bloco de anotações. Enfim, a ideia é que ele sintetize, que ele registre isso, ok? Nesse momento é importante que o grupo saiba filtrar quais são as informações relevantes e entrar num consenso sobre aquilo que eles entenderam como bom ou como mal, como informação importante, como informação inútil e assim por diante. Alguém batendo aqui, vocês estão percebendo, né? Coisas do home office, né? Tudo bem que na UP também nós tínhamos alguns momentos que estava lá alguém, na Santos Andrade tinha lá o coral que sempre canta lá e tá na hora da aula, o coral começava a fazer um ensaio e tinha que fechar a janela e vai embora, ela é bonita, né? Mas enfim, a ideia é então que eles registrem isso, ok? E aí chega um momento que seria o momento da aula por excelência. Nesse momento da aula, então eles podem partilhar isso que eles aprenderam e o professor, que já tinha organizado todo o processo, agora conduz eles desse nível de compreensão sobre isso e dá os passos nos níveis acima. Conduz esse processo para que eles alcancem mais conhecimento ou que corrija alguns tipos de informações que não conseguem fazer, não conseguiram alcançar nesse primeiro momento. Ali é o momento para isso. E a pergunta é, onde é que está a personalização do ensino, professor? E aqui vem a retomada desse processo com o uso de algumas tecnologias. Veja, a ideia é, nesse processo, que você faça um trabalho de inversão da sua sala de aula e transforme o aluno, e coloque no aluno esse papel central, essa ideia central e essa autonomia de que ele é o principal sujeito ativo desse processo de conhecimento. A ideia, então, é que você consiga fazer uma retomada ou um aprofundamento disso. Duas ferramentas que eu sempre utilizo para poder organizar isso são as ferramentas, já volto nesse slide aqui, o Plickers. Não sei se vocês conhecem, já viram, já foi utilizado, mas eu sempre utilizo. Aqui eu fiz uma turma do curso de Direito, né, que eu faço uso dessas tecnologias, mas já fiz com alunos de ensino fundamental também. Quando fui fazer um trabalho de palestra com eles, eu fiz uma brincadeira e eles adoraram, e é legal, é divertido. O Plickers ele tem uma função, e essa função ela é de personalizar. Então, eu faço uma explicação desses passos, passo 1, passo 2, passo 3, eu sempre, no momento, vamos ver se vocês entenderam de fato, eu jogo uma perguntinha, daí, claro, você tem que ter um recurso de um projetor, um PowerPoint, pelo menos, né? PowerPoint não, mas um acesso à internet para você poder usar o aplicativo, ele está conectado. Os alunos não precisam de aplicativo, você apenas entrega um QR Code em folha sulfite mesmo, você imprime no site do Plickers isso daí. Se alguém não conhece, basta lá plickers.com e você tem lá todos os cards necessários. Aí se você pode cadastrar os alunos, né, pela lista de chamada, coisa do tipo, para poder fazer isso, e aí sai o nome do indivíduo na folhinha lá. Eu sei quem acertou e quem errou a questão, eu sei como avaliar de maneira individualizada. E o mais interessante do Plickers é que ele te dá um resultado instantâneo. Eu mudo a perguntinha no celular, pum, e sei se o João, se a Lauana, se a Karine, se a Tainá acertou ou não. Para isso, eu preciso que os alunos estejam presencialmente, né? Eu esteja presencialmente com eles. Mas e como fazer o uso em tempos de pandemia, em tempos online? Tem um outro recurso que eu acho legal e que eu já utilizei quando ministro aulas à distância, né? Quando estamos aqui em tempo. Eu quero fazer uma experiência com vocês no próximo encontro disso. É exatamente com o Socrativo. Então, são duas tecnologias digitais, são dois softwares, né, que dá para utilizar para fazer esse tipo de resgate ou de aprofundamento ou de ter um feedback instantâneo, né, de maneira individualizada, personalizada. E aí eu posso propor aqueles que acertaram, continua com as próximas perguntas. Aqueles que erraram, eu trabalho para ver onde é que está o gap, onde é que está o problema, onde é que está a dificuldade de cada um. Então, aí esse é um jeito. Então, Lauana Cordeiro, é possível personalizar o ensino? Sim, é possível.
fazendo uso de metodologias ativas e fazendo uso de recursos tecnológicos. Talvez numa perspectiva tradicional é um pouco mais difícil, mas numa perspectiva de metodologia ativa é possível sim. E é possível fazer isso com geografia, com história, com o que for. Beleza? Falei demais, né? Falei demais. Perguntas? Não? Eu acabei pulando alguns slides, vou deixar os slides na íntegra para vocês, né? Na verdade, já está lá no AVA, basta acessar, fazer uso. Eu vou retomar algumas ideias disso na próxima aula e vou fazer um exercício de vocês com o uso do Socrative. Uma ideia é que a gente brinque aqui, se divirta e faça aí algumas ideias, para a gente poder aprofundar isso e para eu entender se vocês entenderam. Agora eu vou fazer uma experiência com vocês. Quero ver se vocês entenderam o que eu falei nessa aula. Eles não falaram nada, ficaram quietinhos aí, ficaram silenciosos. A Lauana participou, a Tainá deu um bom dia e ficaram só nisso. Então, eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não. Não sei se vocês estão aí ativos no processo de ensino-aprendizagem. Não sei nem se vocês estão aí me vendo nesse momento ou se só ligaram e abandonaram o AVA e estão lá fazendo outra atividade, fazendo outra leitura, fazendo outra coisa. Não sei. Mas para eu saber e me certificar se vocês participaram ou não dessa aula, se vocês entenderam o que eu tinha, qual era a mensagem, você está na tele, boa, maravilha. Pelo menos uma, né? Pelo menos uma. Pelo menos uma que se manifestou, não que eu não esteja ouvindo. Mas, então, para eu me certificar disso, eu vou propor uma atividade, vou criar umas perguntas sobre Flipped Classroom, sobre metodologias ativas, sobre o uso de tecnologias, que foi o nosso conteúdo da aula, lá no Socrative. Eu vou ver se vocês entenderam ou não, beleza? Mas como nós estamos em tempos de pandemia, nossa noção de tempo se modifica, então eu encerro por aqui nosso bate-papo. A aula ficou gravada, depois eu posto a aula lá no AVA. Quem não pôde participar vai ter a chance de assistir a aula. E a gente vai começar a nossa aula que vem com o Flipped Classroom na prática, com o aplicativo Socrative. Eu passo o link e daí a gente faz e brinca ao vivo ali, nosso momento de interação síncrono, remoto, na próxima quarta-feira, beleza? Daí a nossa atividade vai ver, daí vamos ver se isso foi colocado em prática ou não. Se vocês conseguirem acertar, quer dizer o seguinte: legal, todos aprenderam, entenderam a mensagem que eu queria passar. Se nós tivermos um aproveitamento muito ruim, quer dizer, putz, houve uma falha no processo. Aí tem que ver se a falha é o professor, se é a pandemia, se é a instituição, se são os recursos. Aí a gente pode fazer as análises que quiser, beleza? Nós ficamos por aqui nesse momento. Agradeço a participação de todos aí, todos que estão assistindo. E na próxima semana começa o nosso bate-papo. Não precisa baixar, Luana, fique bem à vontade. Vocês vão apenas abrir uma nova aba do navegador. Então, essa aba que vocês abrem pode ser pelo celular. Assisto pelo celular, tranquilo. Basta acessar uma nova aba, né, faz o trabalho e a gente brinca aqui. Mas eu passo todas as informações para vocês no nosso próximo encontro, beleza? E é mais um recurso que vocês podem utilizar com os alunos de vocês no processo de ensino-aprendizagem. Até a próxima, por aqui, e vamos que vamos. Qualquer dúvida, manda aí, beleza, Laona? Valeu, hasta la vista. Boa semana.